E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ok. Está iniciando hoje, tem menos de 20 mil investidos? Fique nesse vídeo, que ele é de extrema importância e irá ajudar você na sua caminhada até o seu objetivo. Irei falar com vocês hoje da minha experiência com os fundos imobiliários, os erros que todos cometem quando começam a investir, inclusive os erros que eu cometi quando comecei a minha jornada alguns anos atrás. Também irei mostrar a vocês qual a quantidade ideal de fundos imobiliários, ações, para você que está começando agora, tem menos de 20 mil investidos. E no final do vídeo, irei mostrar para vocês 4 fundos imobiliários que todo mundo deve ter em sua carteira de aposentadoria. Então, do 0 aos 100 mil, vem comigo que eu te explico pelo caminho. O primeiro erro que quase todos, ao iniciar, fazem: não ter uma reserva de emergência. Você tem que fazer a sua reserva de emergência fora dos seus investimentos. Ela é feita para emergência. Por exemplo, perda de emprego, situação de saúde com você ou na sua família. Por que essa reserva de emergência é importante? É importante para você não deixar de fazer os seus investimentos todos os meses. Se você tem a sua reserva de emergência, você mesmo desempregado, você consegue ainda se planear e continuar fazendo os seus aportes, que é importante todos os meses. Você que é um investidor de longo prazo, todos os meses fazer os seus aportes. O segundo problema e erro que também muitos cometem é não conhecer o seu perfil de investidor. Você já deve ter ouvido falar em perfil de investidor. Quando você vai criar o seu perfil de investimentos, você tem um perfil de investidor. Você tem que responder algumas perguntas ali, e isso é de extrema importância para você mesmo conhecer o seu perfil de investidor. A partir do momento que você conhece o seu perfil de investimento, você vai saber se você é um investidor que gosta de arriscar, ou se você é mais conservador. Você vai poder perceber se você irá investir mais em rendas variáveis ou se você irá levar uma parte do seu dinheiro para a renda fixa. Porque a partir do momento que você descobre o seu perfil de investidor, você consegue montar a sua estratégia baseada nesse perfil. Conhecer o seu perfil para poder começar a fazer os seus investimentos. O terceiro conselho que eu dou a vocês é investir sem estudar o básico daquele assunto. Pessoal, quando eu comecei, eu ia em canais de YouTube, internets, procurar sobre qual o melhor fundo imobiliário, qual a melhor ação. Não estou falando para você não fazer isso. Inclusive tem canais legais, tem canais bons. Porém, cada um vai falar de um determinado fundo imobiliário, de uma determinada ação. Então você, como eu falo, não tem ninguém melhor do que você para cuidar do seu próprio dinheiro. É dinheiro seu, é o seu investimento, é aquilo que você ganha suado ali, você está acreditando no futuro melhor. Então, o básico você tem que saber fazer, seja lá qual for o seu investimento, você tem que saber o mínimo de conhecimento. Ou então você comete o mesmo erro que o meu. Já vou entrar no próximo erro que eu iria falar mais para frente, que é diversificação. Eu, quando comecei, de tanto assistir canais aqui, canais ali, eu acabei começando e tendo 12 fundos imobiliários. Não tem problema em ter 12 fundos imobiliários. A partir do momento que você tem uma certa quantia já investido. Eu, por exemplo, comecei com R$ 500 e eu cheguei a uma época que eu tinha R$ 3.000 e tinha 12 fundos imobiliários, mais uns 5 ou 6 ações. Então, isso me atrapalhou um pouco e através do tempo, eu fui ganhando conhecimento, eu fui buscando também isso, estudei muito a fundo sobre ações, fundos imobiliários, busquei aprender o máximo para mim mesmo cuidar do meu dinheiro, não depender de dica aqui, dica ali. Como eu disse, é bom, as dicas são boas, mas nem todas são válidas. Então, isso vocês têm que ter muito cuidado quanto a isso.
ter o mínimo de conhecimento quanto aos seus investimentos, onde você está alocando o seu dinheiro, fazendo os seus aportes ali. Entendeu, pessoal? Se esse vídeo está fazendo sentido para você, comente aqui embaixo e me fale qual foi o erro que você cometeu quando iniciou a sua jornada financeira. E mande esse vídeo para um amigo seu ou uma amiga que está começando a investir agora ou quer entrar no mundo dos investimentos. Agora, pessoal, como havia dito no começo do vídeo, trouxe para vocês agora os 4 fundos imobiliários que todo mundo deveria ter em sua carteira de aposentadoria. Bora lá conferir? Bom, pessoal, o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o KNCRI 11. É um fundo que tem uma ótima gestora, a Kinea. Hoje esse fundo está no valor de R$ 99,97. Tem um dividend yield de 11,79, um ótimo dividend yield. É um fundo que está bem descontado, podemos ver aqui pelo seu PVP. Bem não, mas está descontado. Está 0,98, está subindo, já teve um pouco mais baixo o valor. O valor de sua cota, o valor justo é R$ 101,56 e ele está custando R$ 99. Está dentro do valor. Tem uma liquidez, uma ótima liquidez média diária. Paga por mês R$1,07, 1 em 1, na verdade, 1 em 1 por cota, R$1 por cota. Aqui temos os dividendos agrupados, já pus aqui, já deixei adiantado no máximo. Você vê que é um fundo que vem regularmente pagando seus dividendos. Essa queda aqui, isso não significa nada de importante, que seja assim, que o fundo está com problema. O que acontece é que eu andei olhando esse fundo, ele é o seguinte, ele é um fundo que ele é focado em CRIs, a maioria das locações dele é em CRIs. Mostro aqui para vocês que eu já deixei o relatório aqui. Você que está começando agora, é importantíssimo você procurar entender, saber dos relatórios gerenciais, o que está acontecendo com o fundo. Os relatórios gerenciais é que você vê se o fundo está passando por alguma dificuldade financeira, se está começando a ter algum tipo de dívida. Então é importante você ler os relatórios. Com o tempo você já vai acostumando a ler os relatórios ali rapidinho, são coisas rápidas, não precisa de ler o relatório todo, são partes importantes. Não vou focar muito nessa questão, porque senão vai ficar um vídeo mega extenso. Aqui está, a maioria desse fundo KNCR11 está alocado em CRIs, 96% dele é em CRIs. O que quer dizer isso, Franklin? Quer dizer que é um fundo que acompanha a alta da Selic. Acompanha a inflação, vamos dizer assim. Quando a inflação está alta, é um fundo que provavelmente vai te pagar um dividendo maior. Então, quando a inflação está baixa, ele vai te pagar menores dividendos. Entendeu, pessoal? Próximo fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês aqui é o HGBS. Esse fundo hoje é um fundo de shopping. Um fundo que hoje o valor atual dele está R$ 175,93. Tem um ótimo dividend yield, 11,34. Podemos ver aqui uma boa liquidez média diária. Está super descontado, 0,82 o seu PVP. O valor justo dele aqui, podemos ver, R$ 215 e ele está custando 175. É um fundo que paga 1,60 por cota. Está pagando muito bem, 1,60 por cota. Aqui podemos analisar no máximo aqui o histórico de dividendo do HGBS 11. Como vem aumentando durante esse tempo. Aqui abaixo foi a questão da pandemia, os shoppings, como tudo ficaram fechados, então o fundo tende a sofrer um pouco essas quedas por ser um fundo de shopping. O relatório gerencial desse fundo imobiliário aqui mostra a diversificação da sua carteira de ativos. 78% dela é imóveis. Então aqui mostra alguns shoppings que o fundo tem alocado, 7% nesse 7% nesse West Plaza, 12% no Shopping da Penha. Aqui podemos ver a diversificação dos operadores. Mais abaixo aqui, você vê onde está a maioria dos shoppings. A maioria está em São Paulo, na Grande São Paulo. Os outros em Tocantins, Santa Catarina, 1% no Rio de Janeiro. Esse é o segundo fundo que eu trago para vocês. O próximo fundo imobiliário pode ser o melhor para alguns e para outros nem tanto.
é o BTLG11, é um fundo de logística, galpão logístico. Eu digo isso porque divide um pouco de opiniões, porque tem o HGLG, que é um ótimo fundo, para muitos é o melhor. Eu tenho o HGLG em minha carteira, não tenho o BTLG, mas não é porque eu não tenho, não é por conta de... é opção. Ou era o BTLG ou era o HGLG. Na época o HGLG estava performando um pouco melhor que o BTLG, então decidi pelo HGLG, mas não quer dizer que o BTLG é um fundo ruim. É um fundo hoje que tem seu dividend yield de 9,81, está custando R$ 95,10 uma cota. O valor justo dele hoje é de R$ 103. É um fundo que está bem descontado, 0,92, tem uma ótima liquidez diária. Está pagando 86 centavos por cota. Aqui, igual mostrei para vocês, se agrupar aqui no máximo os dividendos. É um fundo que vem crescendo ano após ano o seu valor de dividendo, pagando bem. Temos aqui o relatório gerencial dos fundos, os inquilinos por setor, tipologia dos contratos, perfil dos ativos, 95% em logística, 1% é de varejo e 4% industrial, é onde está a maioria dos seus galpões logísticos, está em galpões logísticos, os outros é indústria e 1% é varejo, está alocado. Aqui podemos ver alguns galpões do BTLG, que o BTLG possui, um portfólio atual, aqui as localizações. Isso tudo, pessoal, está no relatório gerencial. Vocês podem lá baixar e que vocês vejam tudo lá. Pronto? O próximo fundo que eu trago para vocês, talvez um pouco polêmico também, esse fundo é o PVBI11. Fundos de escritório sofreu muito depois da pandemia porque muitas empresas resolveram fazer home office, então esses fundos que tinham locações de grandes empresas não tem mais, sofreram um pouco com isso, teve uma queda brusca nos seus preços, nos seus dividendos, mas esse fundo PVBI, inclusive ele perdeu uma renda mínima há pouco tempo atrás agora, mas exclusivamente esse fundo PVBI11 é um ótimo fundo imobiliário. Ele tem, eu vou mostrar para vocês, hoje o valor dele está 72, não vamos pular, vamos manter aqui. Explico para vocês quando chegar no relatório gerencial. Valor atual R$ 72,00, paga um bom dividend yield, 10,14%. Está descontado, seu valor justo é de 104, tem um PVP de 0,69, pagou no último dividendo 55 centavos por cota. Como eu falei com vocês, devido à queda que ele teve, uma queda brusca nos seus escritórios, ele está sofrendo um pouco com isso, mas não é um fundo ruim. Podemos ver aqui a evolução dos seus dividendos. No relatório gerencial aqui com vocês, eu posso aqui mostrar para vocês alocação por segmento, locação por inquilino. Aqui a gente consegue ver alguns dos seus imóveis. Tem imóveis premium, então é um fundo imobiliário que tem imóveis AAA em seu portfólio. Então é um ótimo fundo imobiliário. Tudo está nos relatórios gerencial, basta você pegar e olhar. Aqui, pessoal, eu trago a minha carteira. Hoje eu tenho 4 ações. Tenho 5 fundos imobiliários. Como eu queria mostrar para vocês. Então, Franklin, qual a quantidade ideal hoje para você ter em fundos imobiliários e ações? Bom, isso vai depender muito da sua estratégia como investidor, como investidora. Você que tem menos de 10 mil, vamos começar com 10 mil. Você que tem menos de 10 mil, pensa comigo, vale a pena você ter 10 fundos imobiliários? Não estou dizendo que é proibido de você ter, só que é o seguinte, 10 fundos imobiliários, você vai ter 10 relatórios para ler, gerenciais, você vai ter que analisar fundo por fundo, então vai te dar mais trabalho. Se você tem menos de 10 mil, tá aí aportando 500, 600, 700 reais por mês, você não vai ver o seu dinheiro render com esse monte de fundos imobiliários, porque você dá para perceber, um fundo HGLG, R$ 155 reais. 2 fundos desses já são 310 reais. Se você está investindo 500, você só fica com 200 reais para você investir em ações, em criptomoedas, em ETFs internacionais, tesouro direto e assim sucessivamente. Então,
o aconselho que eu dou a vocês, não cometer o erro que eu cometi, ter esse monte de fundo quando eu comecei. Perdi um pouquinho de dinheiro ali, não perdi tanto, porque eu consegui vender ainda na alta. Então, se fosse hoje, eu teria perdido muito mais dinheiro. Então, hoje eu prefiro ter poucos fundos imobiliários, concentrar mais a minha carteira, para poder inchá-la, inflá-la e conseguir ter um bom rendimento. A partir do momento que eu for aumentando os meus valores investidos, eu procuro adicionar um fundo ou uma ação a mais. Eu tenho uma estratégia aqui, vou mostrar para vocês aqui, também deixei separado aqui. Na época quando eu comecei, se eu soubesse desses pequenos erros que todo mundo comete, hoje eu teria mais CEMIG, mais quantidade em Banco do Brasil, que é uma ótima ação. Pessoal, tudo que eu falo aqui não é dica de investimento. Isso aqui é apenas os meus investimentos, onde eu procuro fazer estudo e aportar em determinada ação ou fundo imobiliário. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está. Hoje eu tenho esse Excel aqui, minha carteira desejada. O que eu tenho hoje, minha carteira atual, está aqui. Hoje eu tenho 5% no Tesouro Direto, não quero CDB por enquanto. Ações do Brasil, 27%, 51% em fundos imobiliários, 2% em criptomoedas, 15% em ETFs no exterior. A minha carteira atual hoje está assim, performando dessa maneira. A minha carteira agora, como eu já passei dos 10 mil, o meu objetivo é chegar aos 20 mil. Então eu já deixei aqui a minha carteira desejada. Para me chegar aos 20 mil, eu preciso ter 30% em ações, 40% em fundos imobiliários. Hoje eu tenho 51%. Só que, como eu disse, eu estou pensando em se eu tiro ou se eu aumento. Se eu tirar, ok. Se eu aumentar, eu tenho que mudar aqui um pouco essa estratégia. Eu tenho que aumentar 10% em criptomoedas e 15% em rendas no exterior. É onde eu quero também aumentar. 15% tá ok, ainda consigo manter. Então, para isso, eu preciso de ter 6 mil em ações brasileiras. Hoje eu tenho 3, eu preciso de mais 3 mil. Eu preciso de aumentar e para 8 mil em investimento em fundos imobiliários. E hoje eu tenho 5 mil, falta 3. Então, esse aqui é um plano que eu sigo, o meu objetivo e o atual, e onde eu quero chegar. E sucessivamente, quando eu chegar nos 20, eu vou fazer a dos 30. Então, eu apago essa, recalculo isso aqui, isso já está tudo linkado, recalculo aqui. Você tem que ter esse tipo de estratégia, e tudo que eu disse a vocês aqui no começo do vídeo sobre os erros, tudo isso faz sentido para você montar sua estratégia, você ver o que é melhor para você. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu trago para vocês hoje. Espero que você que está iniciando agora, esse vídeo faça sentido para você, que você não cometa esses erros que eu cometi no passado, quando eu comecei a investir, e desejo a você uma boa caminhada, que você consiga atingir os seus objetivos. Eu ainda não atingi o meu, estou a caminho, como eu disse a vocês. Meu objetivo é chegar aos 100 mil. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Um grande abraço.